Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu discuto estratégias, faço lives todas as terças e quintas religiosamente para discutir estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a ficar mais próximo da remissão, ou seja, deixar o seu problema autoimune inativo, silenciado, fazendo com que você volte a ter qualidade de vida, isso tudo sem o uso de medicamentos. Você que está me vendo aí pelo YouTube, clica em se inscrever no meu canal e tem um sininho aqui embaixo que você pode clicar também para você ser notificado toda vez que um vídeo meu for liberado e assim você não perde nada do meu conteúdo. Uma pessoa aqui perguntou: existe a possibilidade de estimular a função do pâncreas aumentando carbos bons numa dieta? Aí assim, a gente tem duas questões. A gente tem uma doença autoimune chamada diabetes tipo 1. E a gente tem uma outra doença que não é autoimune, chamada diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, como ela é uma autoimune, como qualquer autoimune, ela é causada pela destruição de algumas células, no caso da diabetes tipo 1, pelas células beta-pancreáticas, que são as que produzem um hormônio chamado insulina. Então, todas as vezes em que você come, né, todas as vezes que nós comemos, o nosso pâncreas produz esse hormônio, insulina, que é o que carrega a glicose, ou seja, o açúcar para dentro da célula, para que lá ele seja utilizado como energia. No diabetes tipo 1, que é autoimune, essas células produtoras de insulina estão sendo atacadas. Então, a pessoa produz uma quantidade muito pequena ou nada de insulina. Então, ela precisa injetar a insulina, né? Aplicar insulina, porque o corpo dela não produz, né? E assim ela vai repondo diariamente, mais que uma vez por dia, um hormônio que o corpo dela não produz por conta da autoimune que destruiu justamente as células que produzem esse hormônio, né? E existe o diabetes tipo 2, que não é uma doença autoimune, porém, ele é uma condição pré-existente, né? Uma condição ou pré-existente, ou que muitas pessoas com doenças autoimunes acabam adquirindo. E por que que isso acontece? Primeiro, antes da diabetes tipo 2 acontecer, acontece um fenômeno chamado resistência insulínica. Ou seja, diferentemente da diabetes tipo 1, que seu corpo não produz mais insulina, no diabetes tipo 2, a resistência à insulina que antecede a diabetes tipo 2, o seu corpo produz insulina, porém ela não funciona de forma eficiente. Então, o seu corpo tem que produzir muito, ou seja, ela produz demais, porque o pouquinho, o que seria o normal, não está mais sendo suficiente, não está dando conta de fazer o serviço que deveria fazer. Então, o seu corpo produz muita insulina. E com o tempo, essa exigência, assim como tudo no nosso corpo, né, gente? A gente exige demais. Quando a gente exige demais de um órgão, com o tempo ele pode começar a apresentar falhas da sua funcionalidade. Né? Então, você usou demais, requeriu demais, exigiu demais, e com o tempo ele começa a falhar. Então, a diabetes tipo 2, a pessoa pode se tornar dependente de utilizar a insulina, tá? E por que eu falo, mas a princípio não, tá? E essa resistência insulínica, ela pode se tornar uma diabetes tipo 2, tá? E como você sabe que você está em resistência insulínica? E se você tem resistência insulínica, você está inflamado. Se você está inflamado, você está contribuindo para a sua autoimune. Você está contribuindo para que o processo autoimune se mantenha ativo. Você está dificultando a sua remissão. Ou seja, inativar a sua autoimune, controlar o seu problema autoimune. Porque, de fato, são condições que coexistem. Resistência insulínica e autoimune ativo, na grande parte das vezes. E o que causa essa resistência insulínica? Uma alimentação desregrada, tanto em quantidade como em qualidade de carboidratos. Então, funciona assim, para que você possa compreender o que eu estou dizendo. Todas as vezes em que você come carboidratos, que no final das contas vão virar glicose, ou seja, açúcar, o açúcar do seu sangue se eleva.
Mas ele se eleva, ele fica num nível normal, porque o seu pâncreas está produzindo insulina. Só que quando você coloca muita quantidade de carboidrato, ou seja, uma alta carga glicêmica, e muitas vezes um alto índice glicêmico, ou seja, carboidratos refinados, de rápida absorção, por exemplo, açúcar, por exemplo, batata inglesa, por exemplo, macarrão, arroz, né? São carboidratos de pão, né? São carboidratos de alto índice glicêmico. Então, você está dando um pico de glicose no seu sangue e o seu pâncreas tem que acompanhar esse pico, porque ele dá conta de fazer esse processo. Só que se isso acontece permanentemente, ao longo dos anos e anos, ele vai ficando resistente à insulina, ou seja, tem que produzir mais do que o seu corpo, o que seria o normal para o seu corpo, né? Então, ele acaba ficando uma insulina que acaba sendo pouco eficiente, tá? Então, e isso tá estimulando o seu processo inflamatório. Então, se você não é gordinho, às vezes você é magro, né? Você é magro e você fala, não, mas eu sou magro e não tem problema. E às vezes, gente, o fato de você ser magro te dá essa ideia equivocada de que tá tudo bem comer demais, que tá tudo bem comer carboidrato demais, porque a sua estética, a sua composição corporal não reflete esse comer demais em forma de gordura. Só que seus índices, sua questão inflamatória permanece, independente de você engordar ou não engordar, tá? Então tenham isso em mente. É lógico, se você tá magro, a chance de você ter uma resistência insulínica é muito menor, tá? Porque o próprio tecido adiposo, o próprio tecido gorduroso, ele fabrica hormônios que vão te favorecer a continuar gordo. Então, quanto mais gordo, mais a fisiologia do seu corpo te mantém gordo. Então, já extrapolando um pouco, né? Emagrecer, se você tem excesso de peso e você tem autoimune, emagrecer é um passo importante para a sua remissão, tá? Agora, se você já está magro, não quer dizer que você não tenha resistência insulínica. Eu já atendi, na época que eu trabalhava com atletas com resistência insulínica, tá? E a Fabiane perguntou se existe algum exame que demonstra resistência insulínica. Sim, a gente pode avaliar através de alguns marcadores da próprio metabolismo da insulina e da glicose, né, como a própria insulina. Então, a insulina deve estar menor que entre 2 e 5. A hemoglobina glicada tem que estar por volta de 5, não mais que 5,3. Triglicerídeos acima de 70 já indica que você come muito carboidratos, então é uma forma de avaliar isso. E de forma indireta, né, através de sintomas, o que demonstra que você tem resistência insulínica? Aquela pessoa que tem fome toda hora, que tem vontade de comer toda hora, isso é um sinal de resistência insulínica, principalmente quando essa pessoa tem predileção, desejo aumentado por carboidratos e açúcar propriamente dito. Quando a pessoa, se ela não come, né? Se ela fica mais que 3, 4 horas sem comer, ela já começa a ter tontura, sabe? Aquela pessoa que o corpo dela é movido a carboidrato, então o corpo dela não sabe usar outro nutriente como energia. E o nosso corpo é super eficiente em utilizar gordura como energia. Só que se você dá algo que é muito mais fácil para ele usar como energia, que são os carboidratos, ele vai preferir os carboidratos, é mais fácil para ele. Então, quando a pessoa tem resistência insulínica, ela tem certa dificuldade de lidar com isso. E como que você trata isso? Diminuindo a quantidade de carboidratos de uma mesma refeição, trabalhando as janelas de alimentação, ou seja, se você é acostumado a comer toda hora, cada 2, 3, 4 horas, se você é uma pessoa que belisca muito, comece a espaçar, se disciplinar. Se você comer a cada 3 horas, comece a comer a cada 4 horas, contando beliscos, tá? Porque belisco vai fazer você produzir insulina, estimular a sua insulina. Então, você que belisca demais, você tem esse problema. Então, comece a espaçar. E se você já espaça, se você já consegue ficar mais tempo sem comer, a prática do jejum intermitente é muito interessante para
baixar essa resistência insulínica. E a atividade física também é muito interessante para controlar esse metabolismo da insulina. Então, se você tem autoimune, você precisa focar nisso. Se você está acima do peso, você precisa emagrecer. Se você não está acima do peso, você precisa controlar isso também através da quantidade, da qualidade do que você come, de carboidratos. Como eliminar fungos do intestino? Assisti um vídeo seu falando sobre o assunto. Então, existe um problema no intestino chamado síndrome fúngica, né? Então, o intestino fica com fungos. Isso desencadeia uma série de alterações, como candidíase. Se você tem fungo em alguma parte do corpo, você tem fungos no intestino. Então, por exemplo, candidíase, micose de unha, isso já é, o fungo no intestino é uma condição pré-existente. Mas também pode ser enxaqueca, queda de cabelo, resistência insulínica, também está associado a fungos no intestino. E como que elimina isso? Como que trata isso? Eliminando o principal alimento do fungo. E sabe o que fungo adora comer? Ele adora comer a mesma coisa que a formiga. Já fazendo um gancho no que eu estava falando sobre resistência insulínica. Ele adora comer açúcar. Fungo adora açúcar. Então, se você tem síndrome fúngica, isso aí, Carol, açúcar. Pri e Léo, assistiram a live sobre isso, né? Então, se você tem fungo no intestino, a primeira coisa é modular essa questão de o que você coloca para dentro, né? Parando de comer Imagina, se você tem... Como que você mata alguém? Primeiro, o que você pode... Alguém ou algo? Parando de dar comida. Primeira coisa, tirando o alimento desse ser. O alimento do fungo é açúcar. E açúcar, quando eu falo, carboidrato refinado. Por exemplo, você viu que açúcar é ruim. Você viu que glúten é ruim, por exemplo. Aí você começa a comprar muita coisa sem glúten feita a partir de farinha de arroz, que é um carboidrato de alto índice glicêmico. Não é interessante comer tanta farinha de arroz assim. Farinha de arroz não contribui em nada para o seu intestino, para a sua permeabilidade intestinal. E acaba sendo a farinha sem glúten mais utilizada pelos produtos industrializados sem glúten. Então, não é que você não possa utilizar o açúcar, a farinha de arroz, mas você precisa fazer algo que contrabalanceie. Por exemplo, recentemente eu postei aqui a receita de um pãozinho sem glúten. E nesse pãozinho, que aliás é bom demais, se você ainda não fez, corre ali para o feed do Instagram, que ele tá ali, para o feed do Facebook também. Ele é um pãozinho que leva batata doce, a batata mesmo, polvilho e farinha de amêndoas. Ou seja, eu coloquei ali a própria batata, o próprio tubérculo mesmo, nada refinado. Eu coloquei ali uma farinha de carboidrato sem glúten, que é o polvilho, e coloquei uma farinha de gordura, que é a farinha de amêndoas. Então eu balanceei, né? Coloquei um alimento in natura, coloquei uma farinha de carboidrato, coloquei uma farinha de amêndoas, que até poderia ser a farinha de arroz, mas não é um pão puramente de farinha de arroz, gente. Tá? Então pensem não só em ser sem glúten, mas o que você pode ingerir de nutrientes, o que esse alimento está te fazendo de bom. É importante se atentar a essa qualidade nutricional, tá? O que eu acho de da pessoa fazer o uso do ozônio na doença autoimune? Ozônio é excelente. O ozônio é utilizado via retal, via vaginal, via auricular, via endovenosa. Puxa um pouquinho do sangue, mistura com ozônio, coloca de volta. Tem várias formas de utilizar o ozônio, já trabalhei com médicos integrativos que utilizavam o ozônio. Mas eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, gente, alternativas que não dependem de você ter que ter acesso a um médico integrativo que trabalhe com isso, e não depende também de que você tenha dinheiro para pagar isso. É claro, se você tiver acesso a terapias complementares, excelente. Mas o meu intuito aqui é mostrar que você, que tem um problema autoimune, pode sim se livrar dos medicamentos que você toma, inativar a sua autoimune através de mudanças no seu estilo de vida. E que isso não exige que você tenha dinheiro para fazer isso,
não exige que você tenha acesso a médicos que fazem esse trabalho, que, aliás, é maravilhoso, mas que não é acessível a todos. Eu quero que você, que faz um tratamento pelo SUS, que vai lá, fica na fila do postinho para comprar o seu metrotexato, que você consiga se livrar desses medicamentos que você, inclusive, ganha do governo. Eu quero te mostrar que o alimento é a ferramenta mais poderosa de transformação que você pode ter ao seu dispor. E que isso não é caro e que não depende de alguém fazer isso por você. Que você é o grande responsável de conseguir conquistar isso. E se você tiver acesso a terapias complementares para te ajudar com isso, maravilhoso. Mas se você não tiver, você já tem a ferramenta mais poderosa nas suas mãos, que é o que você come. E comer saudável não é caro. Comer diferente pode ser caro. Comer saudável não é caro. Pergunte o que a sua avó comia. Se você comer o que sua avó comia, você já vai ter grandes chances de acertar, em grande parte das vezes. Não em todas as vezes, mas em grande parte das vezes. Então, se você acha que dinheiro te impede de chegar lá, eu quero que você comece a repensar sobre isso, porque não te impede de chegar lá. Pelo contrário, você vai viver melhor e vai gastar menos. Carol, então para eliminar fungos é só tirar o açúcar? Tudo que vira açúcar, tá? Tudo que vira açúcar. Farinhas refinadas, excesso de carboidrato, doce, tudo que altera a sua microbiota intestinal. E esperar, porque são anos e anos alterando a sua microbiota intestinal, deixando ela hiperpermeável, deixando ela cheia de bactérias patogênicas ao invés de bactérias boas, cheio de fungo. E aí você muda 2 semanas, 30 dias e quer que isso mude 30 anos, 20 anos de hábitos alimentares inadequados? Não, leva-se um tempo. Agora, rapidamente você já vai observar grandes diferenças aí na sua qualidade de vida, tá? Primeira coisa é a mudança alimentar. Depois você procura por outras coisas que você possa complementar. O que são terapias alternativas? Primeiro, você pode buscar coisas que cuidem do seu. Lembra que para conquistar a remissão você precisa do pilar físico, mental e espiritual. Não tem como você fugir disso. Físico, mental e espiritual. Se seu físico tá bom, algum pilar tá te puxando para baixo. Ou seu físico ou seu espiritual. Então, se é o espiritual, você precisa se conectar com algo maior, independente do que você acredita. Em alguma coisa, você precisa acreditar que é maior nesse mundo. Você não pode acreditar. Assim, desculpa, né? Mas não tem como a gente acreditar que é só isso aqui e acabou. Você precisa acreditar em algo maior. Seja o que for. Deus, Jeová, Alá, energia cósmica, quântica. Você tem que pensar que isso aqui é fim, acaba. E olha como que a gente é sensível, né? Olha como que a gente é pequeno e podre. Qualquer coisa destrói o nosso corpo. Se eu bater o carro a 100 por hora, eu vou destruir o meu corpo. Olha que fragilidade que a gente é. Então, não tem como você pensar que isso é só isso, entendeu? Alguma coisa você tem que acreditar que algo rege tudo isso. E você tem... Isso não é religiosidade. Isso é espiritualidade, que são coisas diferentes. Então, você precisa se conectar com algo maior do que vida terrena, porque carne acaba, dinheiro acaba. Isso não significa que você não queira ter, mas acaba. Então você precisa se conectar com algo maior. E emocional, buscar terapias que te ajudem com o emocional, pessoas que possam te ajudar. Terapia com psicólogo, reiki, reflexologia, auriculoterapia, constelações familiares, microfisioterapia, aromaterapia, cromoterapia. Caramba, existem muitas terapias aí colocadas como terapias alternativas. Que, na verdade, não, esse nome tá inadequado, né? Mas que são coisas que fazem parte da nossa existência. Então, se o seu emocional está desequilibrado, você precisa, e você não consegue controlar isso sozinho, você precisa buscar por ajuda, né? Alguém que ajude você, ou você mesmo sozinho,
buscar alternativas para equilibrar essa tríade físico, mental e espiritual. Então, não tem como ter um sem o outro. E, às vezes, para alguma pessoa, ela tem uma baita espiritualidade, ela é blindada emocionalmente, mas ela come tudo zoado. Tem um físico tudo zoado, pronto. Esse pilar está colocando ela para baixo. E o contrário também é verdadeiro. Né? Então, não tem como fugir disso. Nós somos um ser integrado, nós não somos um monte de órgãos jogado em que você trata o seu fígado, você trata o seu rim, você trata a sua pele. Não, tá tudo se comunicando, não tem como separar. Tá tudo dentro de você e você é esse aglomerado. Não tem como separar. Então pense que tudo é conectado. Alguém perguntou aqui se eu acho que a soroterapia para quem tem autoimune é interessante. Eu não entendi, eu não sei exatamente o que essa pessoa entende como soroterapia. Talvez ela entenda como um tratamento de reposição de vitaminas e minerais na via endovenosa, ou seja, diretamente na veia. Se for isso, também, mesma coisa do ozônio, vai ser positivo? Com certeza, porque tudo é nutriente. Se a pessoa que estuda fisiologia e bioquímica, não tem como ela fugir disso, todos os processos metabólicos são intermediados por vitaminas e minerais, todos. Então, se falta vitamina e mineral, fica faltando o substrato. Então, se você repõe isso, nada mais natural de que isso te ajude a conquistar a remissão. Porque você está colocando equilíbrio para dentro do seu corpo, você está dando o que falta. Então, repor isso vai te ajudar sim. Mas a mesma coisa que eu disse sobre ozônio. Eu não estou aqui para falar sobre tratamentos que as pessoas não têm acesso. Estou aqui para falar sobre coisas que você pode fazer sozinho. E que é para todo mundo que tem autoimune. Tá? Mas, de fato, você repor isso pela veia, pelo músculo, pela boca, vai ser positivo, sem dúvida. Vitamina B12, assim como várias vitaminas do complexo B, ele age no silenciamento de genes inflamatórios. Isso mostra, a gente sabe desde 2003, que genética não é destino. Então, se você tem genes, se você tem características que te deixam mais geneticamente favorecem a ser mais inflamado, você pode silenciar esse gene, você deixar ele quietinho, guardado ali dentro de você. Ou você pode manifestar, fazer com que esse gene fique ativado. E o que faz esse gene ser ativado ou silenciado é nutriente. Então, a vitamina B12 é muito interessante nesse sentido. Se te falta B12, para silenciar esse gene inflamatório que você tem, você vai manifestar ele. Então, por isso que é importante você consumir B12 e não só consumir B12, mas ter um completo metabolismo dessa B12, porque comer, 92% da população come B12. Agora, ativar e aproveitar, poucas pessoas fazem. E eu vejo isso quase que diariamente nos exames bioquímicos que eu pego. Apesar de comer fonte de B12, que são as carnes, as pessoas têm déficit de B12, porque não mastiga, porque o pâncreas, porque o estômago não produz ácido clorídrico, porque não produz fator intrínseco para ativar essa vitamina, porque o intestino, porque não ingere nutrientes que são cofatores importantes para esse silenciamento, para essa ativação do B12. André, e o açúcar das frutas? Não, o açúcar das frutas, ok. Frutose. Só que o que é uma fruta? Fruta é um alimento integral. Vou pegar aqui se fosse uma maçã. Uma maçã é um alimento integral. Tem açúcar aqui, mas tem açúcar, tem fibra, tem fitoquímico, tem um monte de coisa. Ele é um alimento integral. Se você come, não vai ser um problema se você comer. Lógico que não é à vontade, nada é à vontade. Agora, uma coisa é você pegar essa fruta, espremer, fazer um suco, e você vai usar 5 frutas dessa. E você vai jogar fora a fibra. Você só vai tomar a frutose, como é um suco de laranja, por exemplo. Você jogou fora a fibra, você só ficou com a frutose. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque o alimento não está integral aqui. Ele foi alterado. E além dele ter sido alterado, a quantidade é gigante. É diferente de você comer uma laranja depois do almoço, que eu acho muito interessante.
Você descasca uma laranja, corta em 4 e come com aquela fibra, aquele branco, tudo junto, com o bagaço. Não com a casca, com o bagaço. Excelente! Vitamina C vai te ajudar a absorver ferro da carne, se você come carne, ou dos vegetais. Não vai dar esse pico de insulina todo, porque não é um copo de suco de laranja com 5 laranjas. Totalmente diferente. Não achem que vocês têm que tirar fruta. Valores ideais de vitamina B12, em torno de 800. Valores ideais de vitamina D, entre 70 e 100. Vitamina D é armazenada. A gente guarda a vitamina D no tecido adiposo, na gordura. Ela é uma vitamina lipossolúvel. Vitamina A, D, E K são lipossolúveis, ou seja, a gente faz estoque. Se você tem um bom estoque, quando você precisa desse estoque, por exemplo, numa inflamação, contrair um vírus ou qualquer doença inflamatória, à medida que a sua inflamação aumenta, essa vitamina armazenada é requisitada e os seus estoques são utilizados nesse processo inflamatório. Agora, se você já tem um estoque baixo, quando você precisa, você não tem de onde tirar. Então, você precisa ter estoque de vitamina D. E que bom que ela é estocada. Tudo tem um porquê. Agora, todas as outras vitaminas não são armazenadas. Ou seja, a gente precisa consumir constantemente, diariamente. Vitamina B12 a gente não estoca. A gente não guarda. Então, a gente precisa ter contato diariamente. Por isso que a gente fala de tanto de variedade alimentar, de ter um estilo de vida saudável. Porque isso você vai precisar fazer o tempo inteiro. Esse silenciamento de genes, que são oncogênicos, que são inflamatórios, é todo dia. Se te falta, e tem dia que você vai precisar mais, né? E não foque no que passou, foque no que você pode fazer daqui para frente, de diferente. A pessoa perguntou se existe cura para o hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma consequência da tireoidite de Hashimoto. A pessoa que tem uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto pode desenvolver o hipotireoidismo, que é a hipofunção, ou seja, a função diminuída da função da produção de hormônios tireoidianos, né, que é o T4 e o T3. Mais precisamente o T3, que é a forma ativa, né? Então, na verdade, você precisa converter esse T4 em T3. Então, essa pessoa perguntou se existe cura, né? Nas doenças autoimunes, a gente sempre utiliza a palavra remissão. Remissão é o mais próximo da cura que uma pessoa com doença autoimune vai ficar. Para outras doenças não autoimunes, nós também utilizamos esse termo remissão. Por exemplo, para o câncer, nós utilizamos a palavra remissão, né? Ou seja, a doença está inativada, silenciada. Mas se você conquistou a remissão e você volta para o estilo de vida que te levou para a doença volta a se manifestar, né? Ela volta a ficar ativa novamente. Então, tem pessoas que às vezes silenciaram, né? Ficaram na remissão e que desandaram no seu estilo de vida ou que passaram por um fator emocional, tipo um luto, algo grave, em que a doença voltou a ficar ativa novamente, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, a gente utiliza essa palavra, remissão. E sim, a tireoidite de Hashimoto é possível de você ficar em remissão, né? Sem medicamentos, sem repor hormônio tireoidianos. De que forma? Da mesma forma que todas as doenças autoimunes, fazendo com que o seu sistema imune volte a funcionar de forma normal, porque a doença autoimune, seu sistema está hiperativo, ele está atacando demais. E isso acontece porque você perdeu a capacidade, a tolerância imunológica. O seu sistema imune sabe que ele deve atacar, mas ele não sabe mais a hora de parar de atacar. Isso se chama perda da tolerância imunológica. E por ele não saber a hora de parar, ele continua atacando para todo quanto é lado, atingindo também suas células saudáveis e fazendo com que a sua autoimune se mantenha ativa e favorecendo com que você desencadeie outras autoimunes no decorrer da vida, porque o mecanismo ele não está silenciado.
você tomar um anti-inflamatório, um corticoide, um biológico, não vai fazer você silenciar, agir na causa do problema, e sim controlar um sintoma. E momentaneamente, você pode se sentir melhor, mas o fato de não tratar a causa pode trazer efeitos colaterais dos medicamentos e favorecer com que você desencadeie uma outra autoimune, como é muito comum, né? A pessoa tem mais de uma e às vezes nem sabe também. Afinal de contas, os diagnósticos são muito demorados, né? Porque muitas vezes são difíceis de serem feitos. Não é muito fácil, né? Val, será que altas doses de vitamina D pode ajudar na remissão do hipotireoidismo e Hashimoto? Sim, pode auxiliar, porque as doenças autoimunes são doenças inflamatórias e utilizar artifícios anti-inflamatórios naturais vão ajudar sim, mas altas doses de vitamina C, D só podem ser feitas com tratamento médico especializado e não por conta. Por conta, você pode utilizar doses normais para que devagarzinho o seu nível de vitamina D chegue no nível ideal. Tem como fazer isso suplementando via oral. E isso qualquer pessoa pode fazer, mas sozinho, altas doses, não faça isso. É isso, encerrando mais um Tarles Responde todas as quintas-feiras. Eu estou aqui às 20 horas respondendo dúvidas de vocês que constantemente, diariamente fazem no meu direct ou nos comentários dos posts. Então, é uma forma de eu interagir com vocês e abrir a oportunidade de vocês perguntarem, fazendo essas lives de perguntas e respostas. Então, não deixem de participar religiosamente todas as quintas-feiras. Eu estou aqui fazendo esse modelo de live. E aproveite para perguntar nesses dias, né? De quem sabe a sua pergunta pode ser respondida. Né? E às terças-feiras também, sempre às 20 horas, eu estou aqui falando sobre temas diversos relacionados a problemas autoimunes e de que forma isso pode te ajudar no seu controle. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui por hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.